O céu ainda estava tingido de cinza quando o primeiro rugido cortou o silêncio da manhã. O som era estranho àquela região, agudo, denso, como se a própria floresta tivesse prendido a respiração. Foi nesse exato momento que Trovão, um cavalo malhado de pelos brancos com manchas negras espalhadas como nuvens de tempestade, ergueu a cabeça e prendeu o ar nas narinas. Se essa história já te prendeu, se inscreva no canal Alma Animal e comenta aí. Você acha que os animais sentem o perigo antes da gente? Ele vivia solto pelas colinas de uma reserva esquecida no interior do país. Um lugar que poucos conheciam, mas que abrigava algumas das espécies mais belas e perigosas do continente. Trovão não pertencia a nenhum fazendeiro. Nunca conheceu arreio, sela ou cerca. Era filho da terra, das chuvas e dos ventos. Um sobrevivente nato. Porém, naquela manhã, algo estava errado, muito errado. Os pássaros silenciaram, os cervos sumiram, até os urubus pareciam ter mudado de rota. E no fundo da mata, entre os galhos partidos e o capim esmagado, 2 olhos cor de âmbar o observavam com a fome dos que não comem há dias. Não era um predador comum, era um tigre siberiano. Na verdade, eram 2 irmãos fugitivos de um criadouro ilegal que havia pegado fogo dias antes. Poucos sabiam do acidente, menos ainda sabiam que os 2 animais assustados haviam corrido para o sul. E agora estavam ali, famintos, cansados e com a caçada pulsando no instinto. Trovão farejou o perigo antes mesmo de vê-lo. Suas orelhas se moveram como radares. Os cascos pisaram o chão com mais leveza. E quando os galhos estalaram atrás dele, ele correu. Mas não era uma corrida qualquer. Era uma fuga por sobrevivência. O campo aberto se estendia por cerca de 2 quilômetros antes do início das colinas. Trovão disparou por ele como uma flecha viva. Seus músculos treinados pelo tempo vibravam a cada passo. A grama molhada se desfazia sob os cascos. E atrás dele, o som. Aquele som pesado de algo maior, mais forte, mais faminto. Os tigres vinham logo atrás, primeiro com cautela, depois com fúria. Trovão desviou de uma árvore caída. Os felinos pularam por cima. Ele girou por uma trilha lamacenta. Eles cravaram as garras e fizeram a curva como dançarinos. Da morte. Era um balé selvagem entre presa e predadores. Um duelo de resistência, astúcia e desespero. Mas ali, naquela planície, não havia muito onde se esconder. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, 2 biólogos da reserva estavam tentando rastrear sinais da dupla de tigres desaparecidos. Tinham ouvido relatos de pegadas grandes, animais dilacerados e uivos noturnos que não batiam com os sons locais. Mas ninguém esperava que eles estivessem tão perto da região onde os cavalos selvagens pastavam. As pegadas estão recentes, disse Paula, agachando-se perto de um riacho. E não é onça, isso aqui é coisa grande. Tigre? Perguntou Jonas, franzindo o senho. Ou 2 deles. Mal sabiam que, a poucos quilômetros dali, o maior cavalo da reserva lutava por cada segundo de vida. Trovão sentia o calor nos flancos. O som da respiração pesada dos felinos parecia se aproximar. Ele precisava de um plano. Corria por instinto, mas seu corpo pedia por uma pausa. Seu coração batia tão forte que parecia querer explodir pelas narinas. Foi quando ele viu a antiga trilha das pedreiras. Um caminho estreito, perigoso, com declives e pedras soltas. Quase nenhum animal passava por ali, desde o último deslizamento de terra, anos atrás. Mas para Trovão era a única chance. Sem hesitar, ele entrou pela trilha. O primeiro tigre escorregou ao tentar segui-lo. O segundo parou, farejando o chão, como quem duvida da própria força. Mas a fome não espera, e ambos continuaram.
O som das patas batendo nas pedras molhadas ecoava pelas paredes da montanha como tambores de guerra. Trovão corria, escorregava, subia, se firmava e seguia. Cada curva poderia ser a última, cada fenda uma armadilha. Mas ele não parava. Na sua mente de cavalo selvagem havia apenas uma certeza: se ele parasse, morreria. No alto da colina, o vento batia mais forte. Lá de cima, ele podia ver o vale, o rio serpenteando lá embaixo e os abismos. Trovão parou por um instante. Respirou. Seus olhos giraram para trás. E foi ali, naquele instante, que o primeiro tigre surgiu. Feroz, sujo de lama, com os olhos de um monstro antigo. O segundo veio logo depois, fechando a trilha. Trovão estava encurralado. E foi aí que tudo ficou em silêncio. Um silêncio que cortava mais que qualquer rugido. Ele caminhou devagar até a beirada do penhasco. Sentiu o vazio lá embaixo, o som do rio, o vento empurrando de leve. Ele estava machucado, sim, mas ainda era livre. E ali, entre os dentes da morte e o abismo, ele fez a escolha mais selvagem de sua vida. O vento chicoteava os flancos de Trovão com a força de um chicote invisível. À frente, o penhasco. Atrás, os dois tigres se aproximavam com passos certeiros, como se soubessem que o jogo estava ganho. O corpo do cavalo tremia, mas não de medo, era adrenalina, exaustão, memória muscular. Tudo misturado em um só instante decisivo. Os felinos pararam. Ficaram ali, em silêncio. Um deles rosnou baixo, como se saboreasse o momento. Trovão virou o rosto lentamente. Olhou para o abismo e então saltou. O ar se tornou tudo, ar e queda, ar e vento, ar e medo. Por um segundo, o tempo desapareceu. E o silêncio gritou. Seu corpo rasgou o espaço como um raio selvagem. As patas se recolheram, a cauda flutuou, e o som do impacto se misturou ao som da água quando seu corpo mergulhou violentamente no rio abaixo. A correnteza não perdoa, não pergunta se você quer viver. Ela arrasta, puxa, gira, submerge, e Trovão foi engolido por ela. Os tigres observaram lá de cima. Um deles se aproximou da beirada, farejou o vento. Depois viraram-se e sumiram na mata, como se aquele salto tivesse quebrado a fome ou o respeito. Por minutos tudo ficou em silêncio, mas no leito do rio uma forma escura emergiu. As patas se moveram devagar. Os olhos se abriram com dificuldade. Trovão ainda estava vivo. Mais adiante, nas margens lamacentas do rio, ele finalmente conseguiu se arrastar para fora. Sujo, ferido, com uma das patas traseiras mancando, ele cambaleou até deitar sob um arbusto baixo. O coração ainda batia forte, mas ele havia vencido a morte. Naquele dia, um cavalo voou. Enquanto isso, os biólogos seguiam rastros na trilha oposta. Paula ouviu um rugido ao longe e gelou. "Isso foi real?" sussurrou ela. Jonas já tinha sacado a câmera e gravava os rastros no barro. "Eles estão caçando, Paula. E alguma coisa, ou alguém, está sendo caçado." Eles continuaram até se depararem com a trilha para a pedreira. Lá, encontraram sinais claros de uma perseguição violenta. Marcas de casco, sangue, pegadas de felinos enormes. E, no penhasco, um tufo de pelos malhados. Paula se ajoelhou e pegou o tufo com as mãos trêmulas. "Era um cavalo", murmurou. E ele pulou. "Pulou?" Jonas arregalou os olhos. "Ou foi empurrado, mas não tem corpo aqui embaixo, só o rio." Ambos olharam em silêncio para a correnteza lá embaixo. A câmera continuava filmando. Eles não sabiam, mas aquele momento ficaria marcado. O lugar onde um cavalo desafiou dois tigres e escolheu o impossível. 2 dias se passaram. O tempo virou. A chuva caiu grossa sobre as montanhas, dificultando ainda mais o trabalho de busca.
Os tigres haviam sumido novamente. A reserva estava em alerta, e os relatos de moradores da vila próxima aumentavam o pânico. Galinhas mortas, cães desaparecidos, trilhas de sangue. Mas em meio a tudo isso, um garoto de 12 anos, chamado Ícaro, que vivia com a avó numa pequena cabana perto do rio, viu algo que o deixou sem fala. Enquanto lavava roupas com a avó, notou pegadas grandes na lama. E ao seguir com o olhar, viu algo se mover na mata. Vó, ali, um cavalo. A senhora não viu nada. Achou que era a imaginação do neto, mas Ícaro sabia o que tinha visto. E naquela mesma tarde, levou água e um pouco de milho até a clareira, onde achava que o cavalo estava. Chamou. Esperou. Nada. No terceiro dia, ele voltou. E viu os olhos dele. Trovão estava deitado entre arbustos, escondido, mas observando. Um olho levemente inchado, o corpo coberto de barro seco e arranhões, mas vivo. O menino não se aproximou, só deixou a água e o milho perto de uma pedra. Voltou no dia seguinte, e no outro, até que uma semana depois, Trovão se levantou, manquejava, mas andava, e quando o menino chegou, ele não fugiu. Assim começou uma amizade sem palavras. Ícaro cuidava dele em silêncio. Levava frutas, folhas e às vezes até água com açúcar, como a avó fazia quando ele estava fraco. O cavalo começou a seguir o menino pela trilha, devagar, confiante. A notícia chegou até os biólogos quando a avó do menino foi à cidade comprar mantimentos e contou a história do cavalo fantasma que saiu do rio. Paula e Jonas foram até a vila. Encontraram Ícaro, e ele os levou até a clareira. Quando Trovão viu Paula, parou. Farejou o ar. Não fugiu. Apenas ficou ali, como quem entendia que a caça havia terminado, que ele estava salvo. Paula se ajoelhou, com lágrimas nos olhos. Você sobreviveu. Ela colocou um rastreador em sua crina. Leve, confortável, ele agora seria monitorado, protegido, não para ser preso, mas para ser livre com segurança. Nos dias seguintes, a história se espalhou. O vídeo de Trovão, mancando pelas trilhas, viralizou. Pessoas do mundo todo comentavam sobre o cavalo que desafiou a morte e venceu. Virou símbolo de resistência, de coragem, de instinto, e para Ícaro, virou amigo. O tempo passou. Alguns meses depois daquele salto lendário no penhasco, Trovão já havia se tornado uma lenda local. Moradores da vila colocavam fitas azuis nas cercas em homenagem a ele. Nas redes sociais, vídeos amadores mostravam flashes do cavalo malhado caminhando livremente pelos campos, sempre com passos firmes e olhar atento. Mas para Ícaro, ele nunca foi uma lenda. Era real. Um amigo silencioso que aparecia ao amanhecer e desaparecia antes do anoitecer. Os dois tinham construído um elo que ia além da compreensão. Um menino tímido e um cavalo selvagem, unidos por algo mais forte que palavras. Respeito. Paula e Jonas continuavam monitorando o Trovão à distância com o rastreador. Ele não aceitava arreio, sela ou tentativas de domesticação, não porque fosse agressivo, mas porque nasceu para ser livre. E todos entenderam isso. O projeto de conservação da reserva mudou. Agora, os animais eram respeitados não como peças de turismo ecológico, mas como vidas com histórias. E nenhuma história era mais simbólica do que a de Trovão. Certa manhã, Ícaro acordou com um barulho estranho. Um helicóptero. Ele correu para a janela. 2 veículos oficiais estavam parados no início da trilha, e Paula descia do helicóptero acompanhada por um homem que ele não conhecia. Alto, engravatado, cara de quem não entende de terra molhada nem de alma de animal. "Ele é do governo?" perguntou a avó. Ela sentiu preocupada. Na clareira, Trovão estava deitado,
mas ao ouvir o som das hélices, ergueu-se lentamente, farejou o ar. Reconheceu Paula. Mas não o homem. Jonas se aproximou e sussurrou ao menino. Eles querem transferi-lo. Dizem que é muito perigoso deixar ele solto por aqui com os tigres ainda à solta. Ícaro olhou em silêncio para Trovão. Ele já sobreviveu aos tigres. Não é ele que é o perigo aqui. A reunião improvisada foi tensa. Paula defendeu Trovão com unhas e dentes. Mostrou dados, vídeos, depoimentos. Falou da importância dele como símbolo de preservação. Da comoção que gerou em todo o país. Da ligação com Ícaro. Retirá-lo daqui é o mesmo que matá-lo, disse com os olhos marejados. O homem hesitou. Suspirou. Disse que teria que levar a situação para avaliação. Mas naquele mesmo dia, Trovão desapareceu. Por 2 semanas, ninguém soube para onde ele tinha ido. O rastreador foi encontrado preso a uma árvore, como se ele tivesse se livrado dele de propósito. Paula ficou em choque. Ele se escondeu, Ícaro. Ele sabia. Ele sentiu. O menino ficou em silêncio, olhando para a mata. Lá no fundo, algo dizia que Trovão ainda estava por perto, observando. Esperando, respirando como parte da própria floresta. Então veio a tempestade, 2 noites seguidas de raios, vento e trovões. A vila amanheceu sem luz, com árvores caídas e pontes danificadas, e no meio de toda aquela confusão, um novo rugido. Os tigres. Eles haviam sido avistados novamente, mais agressivos. Um criador de gado relatou a perda de 3 bezerros. Os moradores entraram em pânico. A reserva foi fechada temporariamente. E drones começaram a vasculhar a mata. Ícaro sentia o coração apertado. Não por medo dos tigres, mas por Trovão. Ele sabia que, de alguma forma, a história ainda não tinha terminado. Na madrugada seguinte, o barulho na varanda o acordou. Saiu de fininho, com a lanterna nas mãos. E lá estava ele, molhado, sujo, com lama nos cascos. Mas de volta, Trovão, ele encarou o menino como se dissesse, é agora. E correu, sem sela, sem guia, apenas correu. Ícaro nem pensou. Pegou a bicicleta e foi atrás. Sabia que Trovão estava indo a algum lugar. E estava certo. A floresta estava viva. No meio da trilha, os 2 tigres se aproximavam de uma cabana abandonada onde um casal de idosos havia buscado abrigo. Eles estavam isolados desde a queda da ponte e não conseguiam sair. A porta já estava sendo arranhada. O velho gritava por socorro, mas ninguém ouvia, até que os tigres ouviram o som dos cascos. Trovão entrou na clareira como um raio, não atacou, não fugiu. Ficou ali, encarando, desafiando. Os tigres se viraram, um rosnou. O outro avançou, e foi então que o cavalo bufou tão alto que ecoou como um trovão verdadeiro. Saltou para o lado, desviando do ataque. Correu em círculos, provocando, criando movimento, criando confusão. O velho abriu a janela da cabana e gritou. Os tigres se assustaram, e foi o tempo necessário para Paula e Jonas chegarem com a equipe da reserva. Dardos tranquilizantes, gritos, correria. Os tigres foram capturados. Trovão ficou parado, respirando forte, as narinas vibrando. A crina molhada, mas vivo, de novo. Na semana seguinte, o governo mudou de ideia. Trovão não seria removido, seria homenageado. Na entrada da reserva, uma placa foi instalada. Aqui vive Trovão. O cavalo que enfrentou 2 tigres voou de um penhasco e escolheu a liberdade todos os dias. E na trilha da pedreira, um mirante foi criado com o nome dele, o Salto do Trovão. Ícaro cresceu, virou veterinário, fundou uma ONG de resgate e reabilitação de animais selvagens. E até hoje, em cada palestra, em cada escola que visita, ele termina com a mesma frase. Quando todos achavam que o cavalo seria a presa, ele virou lenda. Se você sentiu o coração bater mais forte com essa história, comenta aqui embaixo. Você teria coragem de saltar como o Trovão? E não. Esquece de se inscrever no canal
alma animal, porque aqui cada alma tem uma história, e algumas desafiam a própria natureza.